Olá a todos, eu sou Wagner Lenhart, diretor executivo do Instituto Millennium, e hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, a professora Regina Pacheco, para refletir e compartilhar conosco os desafios da gestão pública brasileira e o que a gente tem aí pela frente para solucionar, equacionar, melhorar, aprimorar a gestão pública brasileira. Mas antes da gente começar esse bate-papo com a professora Regina, eu queria trazer aqui um pouquinho do currículo dela. O currículo é extenso, então eu vou selecionar algumas partes aqui do currículo da professora Regina. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Urbanismo e Desenvolvimento Urbano e doutorado em Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, ambas pela Universidade de Paris. Ela também é professora do quadro permanente da Fundação Getúlio Vargas, desde 1988, na área de Gestão e Políticas Públicas. Foi coordenadora do mestrado acadêmico e do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da mesma instituição. Presidente da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, de 1995 a 2002, quando à época integrou a equipe do ministro Bresser Pereira, à época ministro da Reforma do Estado e da Administração Federal, na verdade o contrário, né? Administração Federal e Reforma do Estado. Ela também foi uma das criadoras dos congressos do CONSAD, Gestão Pública, e foi a primeira coordenadora executiva do consórcio intermunicipal do Grande ABC, de 1990 a 1992. Regina, obrigado pela sua presença, por estar aqui conosco hoje nesse Millennium Talks, falando de um tema tão importante quanto esse, de reforma do Estado, de aprimoramento, modernização da administração pública. É um tema importante, mas é um tema árido, difícil no Brasil, né? A gente tem dificuldades de avançar. A época do Bresser Pereira se conseguiu fazer um avanço expressivo, né? Com reformas importantes, inclusive uma emenda constitucional muito importante, mas a gente sabe que muitos desses temas que foram abordados naquela época pendem de regulamentação ou de aplicação prática até os dias de hoje. Um exemplo é a questão da própria regulamentação do desligamento por insuficiência de desempenho, né? Mas tem outros pontos. Eu queria começar o nosso papo passando por esse momento, né? Esse momento do plano diretor da reforma do aparelho do Estado, né? Da década de 90. Você estava lá, participou do grupo que fez esse movimento, que trabalhou nesse projeto tão importante. E aí a minha pergunta é sobre essas questões que ainda estão pendentes de serem colocadas em prática, né? O que ficou aí pendente e quais desafios que vocês na época enfrentaram e que ainda estão na ordem do dia quase 3 décadas depois. Perfeito. Bom, é uma grande satisfação de estar aqui, Wagner. Agradeço muito o convite e vamos lá. Primeiro, só eu queria dizer o seguinte, quem ouviu você falar, né, como é que ela vai do urbanismo para a reforma do Estado? Eu sou colega do Bresser Pereira, na Fundação Getúlio Vargas, então, nessa área de administração pública e governo. Só que eu lidava com parcerias público-privado na gestão das cidades, então, o meu urbano era isso. Né? E aí ele me convidou para ir para Brasília, quando ministro da Administração e Reforma do Estado, e aí eu mudei totalmente e abracei de uma vez a burocracia, né, e estou até hoje nessa lida de como melhorar o Estado brasileiro, e aí com a ótica até da perspectiva maior das leis, da Constituição, da implementação das reformas. Né? Bom, eu acho que a gente tem... na época, né, foi um momento, assim, uma época de muita produção de ideias novas para o Brasil, novas, inclusive, em contexto latino-americano e algumas coisas até bastante interessantes do ponto de vista até da fronteira que se estava trilhando para o funcionamento do Estado. Né, foi assim, um trabalho coletivo, claro que sob a liderança do Bresser Pereira, né, que reunia toda a equipe em longas manhãs de seminários para elaborar, né, o que resultou nisso aqui, né, que eu até trouxe para mostrar, que é o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, como vocês veem, um simples documento, né, feito na própria imprensa oficial, né, distribuído pela Presidência da República, na Câmara da Reforma, e que, do meu ponto de vista, até hoje, é o grande marco para pensar como melhor organizar o Estado brasileiro. A gente não teve, desde então, nenhuma iniciativa tão abrangente que desse conta de estrutura e de funcionamento do Estado brasileiro. Né? Então, eu acho que esse
É um documento importante, como você disse, vamos dizer, o conteúdo prático dele foi encaminhar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que foi aprovada, a emenda constitucional número 19, que foi aprovada em 1998, mas cuja implementação continua bastante lenta ou até, né, em muitos casos, sem implementação, né? Houve questionamentos, né, os partidos de oposição entraram com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, com algumas matérias muito importantes, uma que permitia a diversificação dos modelos, os regimes de contratação de funcionários, né? E essa, nós vimos, foi agora que houve, né, o ano passado, só no segundo semestre, que houve a decisão, a revisão e a decisão final do Supremo, tinha só uma liminar, né, e que, sim, foi votado que vale aquilo que foi aprovado na Emenda Constitucional 19, ou seja, são admissíveis vários regimes de contratação no setor público, no mesmo ente, ao mesmo tempo, né, coisa que antes, pela Constituição de 88, só se admitia um único vínculo. A coisa era tão confusa que não se sabia se era um único vínculo em cada ente da federação ou se era um único vínculo para todos, né? Que devia ser ou estatutário ou seletista, enfim, né? Isso só foi encaminhado, ainda não está implementado, porque isso precisa ser regulamentado, né? Mas essa votação do Supremo que entendeu que, sim, vale, porque foi votado, né, a alteração constitucional foi aprovada, e ali era um problema de redação só que tinha, né, colocado o parágrafo no caput, porque não tinha caput, o caput não foi aprovado. Enfim, então, isso, a outra grande que ficou também sob suspeição, vamos dizer, foi a legislação sobre organização social, né, que também teve uma ação direta de inconstitucionalidade pelos partidos da oposição e que houve uma liminar, enfim, mas isso não impediu que os estados avançassem, e também capitais, municípios, né, no recurso às organizações sociais, porque viram ali a possibilidade concreta de melhorar os serviços de saúde e de cultura. Então, acho que esses aí foram 2 pontos muito importantes, né, do plano diretor, transformados em emenda constitucional, né, aprovados, e que levaram esses anos todos para serem pacificados, vamos dizer assim, no linguajar do direito, né? Ainda assim tem que ser regulamentado. Tem o desafio da regulamentação, mas essa decisão em especial, eu até queria aproveitar esse gancho que você trouxe dos vínculos, né? Foi muito importante, dando essa possibilidade de você ter diversos vínculos coexistindo, e faz muito sentido, especialmente quando você tem uma administração pública com diversas funções diferentes, diversas atribuições de servidores diferentes, e que não faz muito sentido você ter o mesmo regime de estabilidade ou o mesmo regime jurídico para todas elas, independente da natureza da atividade, né? Um ponto que, quando eu estive no governo federal e trabalhando com essa temática, eu refleti muito a respeito, e para mim é um problema da gestão pública brasileira justamente você ter esse regime jurídico único, em que você coloca no mesmo pé e no mesmo nível de estabilidade um servidor que tem atribuições e atividades com poder de polícia, de fiscalização, ou mesmo um policial federal, um auditor da Receita, com alguém que tem uma atividade muito mais menos sensível, digamos assim, do ponto de vista de atuação, né, como um auxiliar administrativo, ou tínhamos, né, no período que eu estava no governo, não faz muito tempo, datilógrafos, por exemplo, que é uma figura que ilustra, né, uma atividade que nem sequer existe mais, mas que você continua tendo na folha de pagamento da União, porque você tem esse regime de estabilidade, esse regime jurídico único, e aí eu divido em 2 pontos, né? Um é a questão de você ter um regime jurídico único com atividades tão diversas, e aí é um grande avanço, e é interessante quando a gente olha o plano diretor,
como tinham questões já de vanguarda, de fato, como você falou, nesse material produzido na década de 90, né, e que continuam sendo atuais e importantes hoje. Então, esse é um reputo como uma delas, né, você ter essa diversidade de vínculos na administração. Isso é muito bom para dar flexibilidade, agilidade para a administração. E o outro é o próprio regime de estabilidade. Talvez aqui já antecipando até uma pergunta que eu ia fazer um pouquinho mais para frente. Eu brinco, né, que no Brasil a gente não tem estabilidade, tem imunidade. Né? Dependendo do que se fizer, é muito difícil que um servidor público perca a sua posição, né, no serviço público. Isso independe do compromisso que ele está com o serviço, com as entregas que ele faz, com a necessidade ou não da atividade que ele foi contratado para desempenhar. E isso, para mim, também é uma grande dificuldade que a gente tem, porque nós vivemos num mundo em que a ideia de você ficar numa determinada organização fazendo a mesma coisa durante toda a vida, o que era algo muito comum no século XX, cada vez é mais incomum, né? As pessoas vão fazer atividades distintas, vão trabalhar em organizações distintas. O mercado é muito mais de trabalho, né? Muito mais menos rígido e mais flexível. Então, a gente caminha para uma outra realidade de mercado que essa estabilidade rígida, como a gente tem hoje no Brasil, se ela faz sentido para algumas posições mais sensíveis e não para tudo, né? Mas, é o meu ponto de vista, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso também, sobre essa questão do regime de estabilidade no Brasil hoje. Como você enxerga isso? Eu enxergo como algo que precisa ser atualizado. O Brasil, ou tudo que se discute em torno, né, da organização e funcionamento do Estado, para mim, me parece, no Brasil, que está olhando sempre para o passado, enquanto que todos sabem que os Estados têm que olhar para o futuro e se preparar para, né, o que vem e não ficar preso, né, ao passado. Então, nós temos, sim, um passado de nepotismo, clientelismo, né, de autoritarismo, ninguém vai negar o passado. Agora, essas regras que foram criadas pensando nisso como uma proteção ao servidor, elas precisam ser revisadas para ser uma proteção ao cidadão pela qualidade dos serviços que esses servidores e que toda a máquina, né, os parceiros e todo mundo entrega. Então, eu acho que assim, tem essa marca de pensar para trás e de querer, né, garantir proteção ao conjunto dos servidores. E quando, na verdade, a gente deveria ter uma diversificação grande e apenas garantir esse regime para aquilo que se conveniou chamar de carreiras típicas de Estado. Né? Hoje, a gente não só não tem essa definição, como o governo federal hoje diz que não quer discutir isso. Explicitamente está escrito isso, né, numa entrevista recente do secretário extraordinário para a Reforma do Estado, ao Jota, que saiu essa semana, né, e que diz explicitamente isso, não queremos tratar desse assunto. Ora, se você não trata e não diversifica, né, não dá as distinções das diferentes atividades, aquilo que requer alguma estabilidade, alguma proteção daquilo que não requer, pelo contrário, inclusive requer revitalização das pessoas, pense na área de digitalização, de dados, de tecnologia, né, que poderiam ter outros regimes de contratação. Então, a gente fica amarrado ao passado e não consegue modernizar o Estado brasileiro. O outro problema que eu acho é a nossa, vamos dizer, tendência à uniformidade de tudo e à rigidez. Né? Então, a gente quer proteger pela rigidez e não pelo resultado, pela qualidade, por aquilo que se quer alcançar. Né? Então, eu acredito que precisa, sim, encarar isso, precisa, sim, definir quais são as carreiras que realmente precisam de alguma proteção. Agora, isso implica também, por outro lado, desenvolver as lideranças, os dirigentes, todas as cadeias gerenciais no setor público para que assumam sua responsabilidade de avaliar e também ser aberto à avaliação, obviamente, né? Porque não adianta a gente, vamos dizer, modificar a legislação
para poder desligar quem não tem bom desempenho e não ter gente com coragem e preparo para avaliar, né? Enfim, com base em quê? Com base em metas a serem alcançadas, que é outra coisa na qual não avançamos. E aí, se a gente pega algum exemplo também do governo federal, como o PGD, né, o Plano de Gestão do Desempenho, que tem a ver com uma justificativa do home office, né, do trabalho remoto, é muito mais para isso. Quer dizer, aquilo não pode ser considerado uma avaliação de desempenho, né? Algo que é preenchido pelo próprio servidor, que 60% do resultado depende do alcance de metas institucionais, sendo que o que avançam as metas institucionais a cada 6 meses? É muito difícil dizer, certo? Meta institucional é outra coisa, né? E que é uma declaração da direção quanto cumpriu daquelas metas, enfim. Então, não é isso que é a avaliação, né, de desempenho. A avaliação de desempenho é ter clareza qual é o compromisso de entregas, coisa que a gente avançou pouquíssimo, está aqui, está no plano diretor, né, era um dos pilares, é a contratualização de resultados. Não precisa ser com parceiros, pode ser dentro do aparelho do Estado, né? E aí você tem as metas institucionais, né, da organização como um todo, desdobradas para suas partes internas, suas diretorias, suas supervisões, seus pedaços, e que cheguem a uma equipe e que cheguem a serem levadas em conta na avaliação das pessoas, né, para que haja tanto reorientação, capacitação, o que for necessário, e, em casos necessários, também o desligamento. Mas isso, se a gente pensar, né, tem que ser a condição anterior, né, ter essa gestão por resultados para valer, ou seja, definição do que se espera, do que devem ser esses resultados, métricas para isso, pessoas preparadas com apetite para gerenciar e para orientar sua equipe, seu time e também para avaliar, né? Então, é um todo que nós estamos devendo, né? Que nós estamos muito, muito, muito atrasados, e isso não tem nada a ver com perseguição de servidores, não tem nada a ver com orientação política, isso não tem nada a ver com preferência de partido, isso é entregas melhores para a nação e para os cidadãos, é disso que se trata. É isso, e deveria ser uma pauta apartidária, inclusive, né? Todos os partidos deveriam estar convergindo, e todas as ideologias convergindo para que se tivesse, de fato, uma administração focada no cidadão e conseguindo mensurar as suas entregas, né? Se está atingindo o objetivo. Você tem uma super experiência aí no setor público, eu tive minha parcela também de experiência, e até em alguns momentos em que a gente fez essas provocações, né? Bom, então vamos pegar essa determinada área, quais são os indicadores-chave que a gente vai mensurar para ver se a área que você atua está atingindo seus objetivos, né? A sua razão de existir. E é muito difícil, na maior parte dos casos, as pessoas elas não têm nem ideia de quais são os indicadores. Você tem que provocar, trabalhar ali, tá, mas o que a unidade faz? Né? Por que ela foi criada? Para você chegar nos indicadores. Falta uma maturidade. Isso a gente, estou falando até mais do governo federal do que de outros entes, que é o mais bem estruturado, com o melhor corpo técnico. Os recursos. Né? Então, tem recursos financeiros, tem recursos humanos de qualidade e, de fato, o serviço público tem muita gente boa, né? Muita gente muito bem qualificada. Mas, se você for para estados e municípios, essa dificuldade é ainda maior, né? E aí eu queria já conectar, mas antes de conectar, eu queria só também reforçar um ponto que você trouxe, que, de fato, quando a gente fala em gestão de desempenho, fala em desligamento por insuficiência de desempenho, essa é uma das consequências e, idealmente, até uma consequência à exceção. Né? Gestão de desempenho é muito mais do que isso, né? A parte de você reconhecer os bons, né? As pessoas que estão entregando mais do que esperado, que estão performando de maneira especial, passa por você desenvolver, e você foi presidente da ENAP, né, Escola Nacional de Administração Pública, você dá a oportunidade da pessoa identificar seus pontos fracos ou seus pontos que demandam uma melhoria e ela poder desenvolver isso.
e eventualmente passa por uma consequência negativa daquela pessoa que, dadas as oportunidades, ainda assim ela não estiver entregando, aí sofrer consequências negativas. Mas é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Mas eu queria voltar que a gente falou da diferença de estado, município, né? Eu levantei esse ponto e você teve experiência aqui na Prefeitura de São Paulo também. Eu atuei aqui na Prefeitura de São Paulo. Como é que você enxerga assim, as diferenças, né, entre o governo federal, por exemplo, e o governo municipal, os desafios, né, da administração na esfera federal com esses recursos mais disponíveis? Uma prefeitura como São Paulo também não é uma prefeitura pequena e tem recursos importantes, mas ainda assim é diferente do governo federal. E também, claro, com todo o seu conhecimento, inclusive acadêmico, em outros entes menos poderosos ou com menos recursos, como é o caso do governo federal e a Prefeitura de São Paulo. Wagner, nós tivemos juntos, né, na Prefeitura de São Paulo. Eu acho que foi dos lugares em que eu mais aprendi foi na Prefeitura de São Paulo, né? Eu fui por 3 oportunidades secretária adjunta nos últimos anos e assim, fiquei chocada com o grau de amarras que existe na Prefeitura de São Paulo, né? É muito difícil você avançar um projeto e essas amarras muitas vezes vêm da área jurídica, né, que coloca 1000 obstáculos e observações e entra no mérito e tal. Enfim, não só tem menos recursos, como tem, acho que, uma tradição muito grande, né, de controle feito pela área jurídica, prévio, né, que não deixa inovar, que não deixa arriscar. Então, acho a prefeitura tem alguns outros problemas em áreas específicas, né? As subprefeituras são complicadas e tal. Mas eu digo, no geral, nas secretarias, né, o que eu vejo é essa barreira muito grande que precisa de muita perseverança para conseguir inovar. Isso é muito lento, né? Então, eu acho que a prefeitura ganharia muito se ativasse, né, um motor ali de inovação mais frequente, né, enfrentando o que precisa ser alterado, né, não é porque, enfim, existe um Tribunal de Contas que deve-se não inovar e manter as coisas sob controle, né, da área jurídica. Então, acho que essa é assim, a minha principal observação. A outra é que a remuneração de cargos comissionados é muito pequena, é muito difícil você atrair gente de fora da máquina, tanto é que mais da metade são ocupados por servidores, né, porque tem a sua remuneração de base, que também é bem menor do que a federal, né, mas pelo menos tem a sua remuneração e depois, né, uma parte da remuneração do cargo gerencial ou de direção. Então, isso acho que merece também, né, uma reforma. É algo que é impopular, né, falar que vai aumentar o valor dos cargos comissionados, mas que precisa ser enfrentado, porque você precisa trazer, né, gente com capacidade, né, para assumir, não que os servidores não tenham, mas podem não ter em todos os casos, né? E para inovar em muitas áreas, é bom você poder trazer gente de fora também, não exclusivamente, mas alguns. Então, eu acho que esse é um nó que tem que desfazer também, melhorar a remuneração dos servidores e melhorar a remuneração dos cargos comissionados e deixar explícito que cargo comissionado de gerência e direção é para gerenciar e dirigir, né? Então, é para tomar decisão, é para animar a sua equipe, é para implementar os projetos do governo, né? Então, eu acho que assim, a prefeitura, acho que... e isso nós estamos falando da maior prefeitura do país. Brasil. Certo? Então, que tem essas travas, né? Talvez outras tenham problemas da outra ponta do espectro, né? De extremo clientelismo, etc. Eu acho que não é o nosso caso. O nosso caso é rigidez mesmo, dentro da prefeitura. E aqui tem um ponto interessante, né? Porque a gente que gosta e já trabalhou, estuda gestão, a gente começa a olhar o que são características importantes para organizações serem bem-sucedidas nos dias de hoje, né?
E aí eu acho que você trouxe um elemento que é extremamente importante, que é a inovação, essa capacidade de inovar, de fazer coisas diferentes, de experimentar, né? A organização ter a capacidade de experimentar coisas diferentes, ainda que eventualmente nem tudo vai dar certo, algumas coisas não vão sair como planejado, mas é muito importante ter isso, né? E isso serve para o privado e serve para o público, né? E quando você pensa nessas características de organizações bem-sucedidas nos dias de hoje, ou como você bem colocou no início da nossa conversa, pensando para o futuro, né? Que eu acho que é extremamente importante para também, de novo, qualquer organização, seja ela pública ou privada, boa parte das características não estão presentes no serviço público brasileiro, né? Então, essa capacidade de inovação. Você falou outra coisa importante, rigidez, né? Rigidez hoje também é um negócio que, organizações que têm isso têm muita dificuldade. Você precisa ter flexibilidade, precisa ter agilidade para se adaptar, né? Estruturas muito hierárquicas também é algo que parece ser algo mais do passado do que atualmente. A nossa administração pública continua sendo muito hierarquizada também, um pouco horizontal. Eu me lembro até, falando da Prefeitura de São Paulo, quando nós entramos, a gente fez um levantamento de quantos níveis hierárquicos tinham, né, dentro da prefeitura, e dependendo da secretaria podia chegar a 7 níveis hierárquicos. Então imagina todo o caminho que tem que percorrer um processo de tomada de decisão quando você tem 7 níveis hierárquicos, né, aparentemente disfuncional, algo nesse sentido. Então, muitas das características que você deve perseguir numa organização, hoje a administração pública não tem. Se você quiser comentar um pouquinho sobre isso, sobre características organizacionais que algumas delas você já trouxe, mas tem alguma coisa a agregar que a administração pública ainda tem muita dificuldade no Brasil de implementar. Eu quero agregar a questão, o problema que é o excesso de uniformidade na estrutura organizacional, né? E a gente a gente precisa ter diversificação das formas de organizações. Não podem todas ser administração direta, né? Então, não é possível você ter esse conjunto de teatros, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, que são um brinco, né? Eles fazem uma coroa em torno do centro expandido, são teatros municipais, né, bonitos, de boa arquitetura e tal, mas que não conseguem manter, não tem gente para operar, né? Como é que você vai manter aquilo aberto às noites, fins de semana, com servidor público, né? Então, não é só uma questão de orçamento, é uma questão de tipo de contratação de pessoas, né? de funcionários, servidores, o que for, ou de parceiros, para fazer isso funcionar. E a gente tem são todos dependentes da Secretaria da Cultura, né? Não tem personalidade jurídica, não tem orçamento, não tem capacidade de executar nada, tudo tem que queimar uma lâmpada, tem que pedir para a Secretaria da Cultura providenciar a troca, né? Então, isso não pode funcionar. Nós estamos falando de uma cidade da maior complexidade, né, que precisa de urgência, atender à urgência, né, esse rapidez, tudo. E, então, eu acho que isso não é característica só de São Paulo, né? Isso é uma característica também deste medo que existe de apropriação indevida dos recursos públicos, etc., que é a uniformização das estruturas, né? Então, eu acho que a gente precisa diversificar, e isso também está no plano diretor. O diversificar não é voltar ao passado da Fundação Pública de Direito Privado, que nós já sabemos no que deu. Deu numa expansão desorganizada da folha de pagamento, né? E sem nenhum propósito claro do que tinha que entregar, né? Então, muito melhor do que isso, eu estou só aproveitando a sua pergunta para falar desse tema, que é um tema que está na agenda do governo federal atual e que já tentou isso em 2007, não foi adiante, está tentando de novo com a tal comissão de juristas e tal, para pensar a revisão do Decreto-Lei 200, mas, na verdade, né, o que é isso? Voltar à figura da Fundação Pública de Direito Privado para contratar por CLT, enfim, e ter autonomia. Mas o modelo do plano diretor e da emenda constitucional me parece muito mais adequado, que é diferenciar com um caso a caso, tá? Com uma qualificação como agência executiva. E aí, quando você qualifica uma entidade, por exemplo, o IBAMA, que faz fiscalização como agência executiva, no ato, você assina um contrato de gestão com resultados previstos e
concede àquela entidade específica waivers, né, autonomias que outras não precisam ter, mas aquela precisa. Para quê? Para exercer com agilidade e pertinência a sua missão, né? Então, você vai individualizando as regras, em vez da rigidez, da uniformidade, que é aqui a vacina que né, no Brasil se encontra contra o patrimonialismo, etc. Não é assim, gente. A vacina é o controle social traduzido em quem entende daquela área, que vai estar vigilante, né? Não é fazer votação pública para saber se está agindo bem ou não, mas os especialistas, as entidades do terceiro setor daquela área, né? Ou os órgãos de imprensa vão estar de olho e vão estar ali ajudando a fiscalizar, né? Então, diversificar regras um a um, né? Então, no Brasil, nós temos um caso só, que é o Inmetro, que foi qualificado como agência executiva ainda na época do governo Fernando Henrique, né? E mais nenhum. Então, é isso que eu acho que precisaria ser feito também na Prefeitura de São Paulo, mas em todos os entes da federação, porque é muito mais pertinente, assim, para que você está dando autonomia e modificação das normas? Para atingir aqueles resultados previstos, e não simplesmente para poder fazer o que quer, ou, né, sem controles e tal, né? Então, acho que seria algo muito melhor do que um liberou geral, assim. Bom, então, por exemplo, é citado como exemplo os hospitais federais do Rio de Janeiro, né? Gente, aquilo, há 30 anos atrás, quando eu estava em Brasília, já estava evidente que não era possível manter o hospital dentro da estrutura do governo federal e ainda no Rio de Janeiro, impossível, né? Há 30 anos. Não foi solucionado e não vai ser uma fundação de direito privado que vai resolver isso, né? Então, lá é caso típico de parceria, não é nem de agência executiva, né? É parceria. A gente tem um modelo super testado na saúde, que é a parceria com organizações sociais. Vem, né? Dando super certo, né? Em diversas regiões do Brasil. Né? Mas não sei onde teve um escândalo. Sim, teve, também não é 100%, mas tem que estar vigilante, e a administração pública tem que se dotar de capacidade para dizer o que quer e para fiscalizar, e não para fazer. É muito diferente. Você ter médico ou você ter administrador que vai supervisionar um contrato de gestão desse. E na cultura, a mesma coisa. Né? Eu queria até, aproveitando esse gancho, o Fernando Schiller, ele costuma falar que o Estado brasileiro ele executa mal, né? E quando você traz o privado, especialmente quando você faz um bom contrato, faz uma boa modelagem, uma boa estruturação, a tendência é que você tenha um ganho na qualidade da prestação de serviço importante. Você comentou da saúde, né? Hoje a gente tem hospitais 100% SUS, geridos por organizações privadas, e movimentos feitos não só por partidos que teriam um lado mais pró-mercado, mas também até o próprio governo do PT fez na Bahia. Primeira PPP de saúde foi na Bahia, que é um grande com o governador Jacques Wagner. Exato, e é um grande sucesso. Expoente, né? Do PT. E é um grande sucesso, funcionando muito bem. Aqui em São Paulo a gente tem o Einstein administrando hospitais 100% SUS, Sírio-Libanês administrando hospitais 100% SUS, e trazendo aí técnica de gestão de vanguarda, né, da fronteira para atendimento da população. A gente vê equipamentos como o OSESP, que é maravilhosa, né, também é uma parceria público-privada que funcionou super bem na cultura. Aqui mesmo na Prefeitura de São Paulo tem um plano municipal de desestatização que fez diversos movimentos interessantes também de fazer concessões para o privado. Ibirapuera é um deles, né? O parque hoje é concedido por uma empresa privada, continua público, aberto para todos, com a administração, inclusive, de alguns parques em regiões periféricas dentro do contrato do Ibirapuera, para também oferecer uma qualidade de serviço em outras regiões que não a região central. Então, esse movimento também de parcerias público-privadas, e você já atua também nessa área,
Eu entendo que é um movimento muito importante para o país. Eu queria ouvir também as suas considerações a respeito disso. Você falou um pouquinho na resposta anterior para amplificar um pouquinho. Então, Wagner, ainda nesse tema, eu sou Bresser de carteirinha desde pequenininha, entendeu? Bresser diz, serviço público, quando é serviço público, saúde, educação, entrega de serviços para o cidadão, que é o que concretiza os direitos, né? Porque você dizer que não sei o que é direito do cidadão é fácil, vai lá, faz a lei e põe. Agora, entregar serviço público que torna aquilo, de fato, aquela pessoa cidadã, né? É mais difícil. Então, qual é a cartilha do Bresser? Assim, isso não deve ser foco de atividade com fins de lucro, né? Então, essas áreas não deveriam ser sujeitas a PPP na legislação brasileira. Parceria público-privada na legislação brasileira é um tipo específico de concessão, né, em que a empresa que ganha vai ter lucro com aquela exploração. Tá? Isso é previsto no modelo, né? Então, no caso de serviços sociais, eu estou com o Bresser. Eu acho que o modelo de organização social é muito mais adequado do que o de PPP da lei brasileira. Isso no mundo inteiro, tudo isso chama PPP, chama parcerias público-privadas, mas no Brasil a lei é específica. Senso, né? No Brasil a legislação é específica. Então, uma é com empresas privadas, e mesmo o Einstein ou o Sírio, quando assumem um hospital público, eles separam as contas, né? É uma entidade sem finalidade de lucro, que faz parte daquele conglomerado, etc., mas as contas são absolutamente separadas, né? E aquele só cuida, né? Não tem o interesse do lucro, não tem o propósito do lucro ali naquele contrato de gestão, né? Então, eu acho que esse modelo de organizações sociais para as áreas culturais e de serviços públicos, né, que entregam mesmo. Agora, para infraestrutura, para grandes investimentos, as parcerias público-privadas são muito bem-vindas, né? Então, essa aqui assim, é a minha visão, né, de por onde deveria passar esse limite, né? Então, acho que um hospital, tudo bem, fizeram lá PPP, o governo do PT fez PPP, né, a primeira PPP de saúde e tal, mas eu acho que o modelo de organização social ainda é mais virtuoso do que a lógica privada de investimento e retorno, né, financeiro. Tem outros modelos, por exemplo, muito mais complexos, né, que o Brasil apenas engatinhou e não andou, que são os CIBs, né, os contratos, no Brasil é CIS, Contrato de Impacto Social, né, que os ingleses já adotam há muito mais tempo, e que aí, assim, para problemas complexos, você monta uma arquitetura mais complexa ainda. Então, você tem o investidor, você tem o garantidor do investimento, você tem a organização que junta todos os atores, que, por sua vez, contrata uma organização sem fins de lucro para prestar o serviço. Você tem um ente independente que faz a métrica disso tudo, né? E acompanha. Tal. Então, esse é um modelo mais complexo para atividades muito difíceis, como reinserção laboral de pessoas que saíram do sistema prisional, por exemplo, né? Então, para problemas dessa natureza de complexidade, então requer esse arranjo ainda mais sofisticado. Isso. E a gente passando agora e pegando, né, a experiência que você tem na prática, na academia, quais seriam os três, aí fazendo o exercício, né, assim, quais seriam os três maiores ou as maiores prioridades que você colocaria para a gente aprimorar a administração pública no Brasil hoje, assim? Ui, só 3? O exercício de priorizar. Bom, então eu acho que eu vou voltar ao que eu já falei, a diversificação dos formatos organizacionais, e, portanto, já vou juntar um aqui, que é a contratualização de resultados, é ter clareza, né, do que tem que entregar. O outro é gestão de pessoas, é modificar, diversificar as formas de contratação, cada uma servindo a um propósito, não precisa ser servidor estatutário para tudo, né? Isso implica também uma reforma
das carreiras. Eu não sei se as pessoas sabem que o nosso livrinho federal de carreiras e remuneração, você lembra disso? Tem 636 páginas. Quem é que pode entender uma coisa dessa? Ninguém. Né? Ninguém, não tem transparência, é impossível. A não ser os próprios sindicatos de servidores e os próprios interessados. Ninguém mais entende aquilo. Né? Então, acho que assim, estrutura, formas diversificadas de estrutura das organizações públicas e contratualização, gestão de pessoas, que eu acho que também é algo urgente, e dirigentes públicos. Encarar de vez que existe uma categoria que não é a mesma coisa nem que dos políticos e nem dos políticos nem dos servidores públicos. O mundo inteiro descobriu isso também, né, há 30, 40 anos, de que quando você fala que tem que entregar resultado, você está falando de um executivo, uma executiva que vai se responsabilizar, que vai liderar esse processo. O termo liderança, em geral, está sendo usado, mas aí pega indistintamente todo mundo que, né, precisa desenvolver suas características de liderança e tal. Mas eu estou me referindo a quem vai realmente liderar, o executivo, a executiva pública que vai fazer. Né, e que tem mais, não só vai entregar resultados. Eu acho que tem um compromisso que tem que entregar a organização num patamar mais elevado do que quando assumiu. Elevar o desempenho das organizações públicas como uma tarefa primordial. E isso, né, eu acho que é algo que é muito pouco entendido no Brasil. Né? Em geral, se fala de políticos e burocratas, mas o mundo já descobriu há muito tempo, né, que não existem só essas duas categorias e que sem essa categoria, né, da dirigente, ou dirigente ou a dirigente de organização para elevar o desempenho de cada organização pública, a gente não vai prestar bom serviço. Então, por esses três aí. Né? Excelente. Tem mais algumas perguntinhas aqui. Uma delas é sobre algumas referências internacionais, né? O que você está vendo hoje no mundo que pode servir de referência, né? A The Economist recentemente fez quase uma edição inteira falando sobre a revolta contra, que eles chamam de red tape, né? Que é muito mais uma revolta contra a burocracia ou contra o excesso de regulação, enfim. Mas o que você está olhando aí ao redor do mundo que parece fazer sentido ou que daqui a pouco pode ser alguma referência para o Brasil nesse processo de modernização? Bom, a gente tem uma contrarreferência trágica no momento, que são os Estados Unidos, né, que estão um problema seríssimo e que tende a reacender o debate de proteger o servidor público, né, nos ataques todos, né, e na autonomia das organizações e das universidades e de tudo. Né? Então, esse é um exemplo que nos faz mal, porque nós não fizemos nem o serviço de avançar, né? E já vejo gente usando o argumento dos Estados Unidos para mais defesa ainda, né, da burocracia no Brasil, etc. Né? Então, esse é um exemplo não só é trágico para o país de lá, como também pode contaminar o nosso debate aqui. Né? O que sempre é algo que a gente tem que olhar com calma, né, e detalhe é o Reino Unido. Né? O Reino Unido, de novo, depois de vários anos, tem um governo trabalhista. Vamos lembrar que o Tony Blair, né, ele deu continuidade às reformas, né, um governo trabalhista, depois de longos anos de governo conservador. Ele não reverteu, ele deu continuidade, claro que aprimorou, né, e tem várias palestras dele depois de ter terminado o governo, em que ele diz, né, 10 lições de 10 anos de governo e tal, que reforma do Estado é uma coisa muito importante para que seja deixada na mão dos sindicatos, que não pode ser deixada na mão dos sindicatos. Esse é um governo trabalhista no Reino Unido fazendo essa declaração. Né? Então, enfim, e eu acho que aí teve os conservadores de novo, e agora está o governo trabalhista, e de novo falando que as reformas são urgentes. Ou seja, reformar não é uma coisa
neoliberal. Reformar é uma exigência dos nossos tempos. Com a velocidade que tudo muda, nós temos que reformar permanentemente o Estado. Então, acho que vale a pena olhar. Vale a pena olhar Portugal, porque Portugal, né, não só é próximo a nós, em termos de raízes e tudo isso, mas fez avanços incríveis. Há muitos anos adotou uma lei que permite a experimentação. Então, a organização apresenta um projeto, fala, eu quero testar tal coisa para entregar tal resultado e eu preciso que seja suspensa a lei tal, a decreto tal, etc. e tal. Um comitê analisa e se acha aquilo interessante e provável, concede essa suspensão de legislação para que aquele teste seja feito. Eu estou falando de Portugal, né? Então, isso já tem mais de 10 anos e a gente está aqui ainda, né, discutindo se é regime jurídico único ou não. Então, acho que isso vale a pena. Outro que eu acho que vale a pena olhar é a Alemanha. Nós temos o nosso querido Rafael Leite, que está lá na Alemanha, estudando, e aí ele me disse, olha, aqui, né, o regime é estatutário e tal, e os servidores são muito comprometidos, né? São assim, não tem acomodação, não tem nada disso. E aí, conversando com ele, eu falei assim, bom, mas o fundamento não é o vínculo, é o profissionalismo. Então, o que eu acho que a gente pode aprender com a Alemanha é isso, é um regime, né, de carreiras, de estabilidade e tal, mas que tem coisas lá que a gente precisa investigar para saber como se conseguiu, né, esse nível de profissionalismo dos funcionários públicos. E eu diria que, provavelmente, o processo de seleção e a qualidade dos dirigentes, as duas coisas importam muito para isso. E o Rafael está estudando isso lá. Pois é. Enquanto a gente continuar fazendo concurso público desse nível que fazemos, né, e talvez você queira conversar sobre o concurso unificado, né, não é possível a gente selecionar talentos para o setor público, né, talentos engajados, não com o governo de plantão. O governo de plantão muda. Isso é a democracia. Eu espero que todos nós estejamos de acordo com isso, né? Que é bom que haja alternância no poder, etc. Né? E ninguém está aqui para defender apoio ao governo. Nós estamos aqui para defender entregas ao cidadão. É disso que se trata. Né? E então acho que a forma de seleção, a gente precisa parar com essa história de medo de perseguição, isso, aquilo. Há muitas décadas, os governos fazem seleção com entrevista, com jogo de papéis, com análise de vocação. Né? Por que a gente não pode fazer isso seriamente? Então, pode sim. Agora, não para 2 milhões de pessoas, para 10 mil vagas. Isso não existe, tá certo? Então, a gente precisa ser muito mais profissional na hora de atualizar os métodos de seleção. Somos um país grande? Somos. É um monte de gente que tem que contratar? Mas a gente tem que avançar nessa linha de chegar na pessoa certa para aquele cargo e não simplesmente interessada no salário, na aposentadoria, que ainda hoje, mesmo com a reforma, é muito melhor do que a média do setor privado, tá certo? Porque você tem um fundo complementar de previdência que o governo põe dinheiro, não é todo o setor privado que faz isso. Eu não sei qual é o percentual, talvez você saiba, mas eu acho que só as melhores empresas é que fazem isso. Sem dúvida, está num nível bem maior e é como você falou, talvez as maiores, mas talvez nem elas. Realmente continua sendo mais vantajoso. Muito não mais. tem a paridade e integralidade que tinha antes, mas continua sendo bastante vantajoso a gente está encaminhando para o final aqui do nosso papo e uma pergunta que eu ia fazer é o que você acabou de comentar um pouco, era sobre essa questão do concurso unificado, que foi uma medida trazida pelo governo atual.
Eu acho que a parte de concurso, sem dúvida, como você trouxe, é algo muito sensível, muito importante. Você tem que trazer pessoas que não só têm um conhecimento técnico e se prepararam para fazer uma prova, mas que especialmente tenham capacidade de entrega. No final do dia, para o cidadão, não importa se aquela pessoa conhece toda a legislação, conhece toda a doutrina, importa se ela entrega ou não o resultado e o serviço que aquela pessoa está demandando do Estado, né? Então, e nem importa se ela está de acordo com o governo de plantão exato, ou não, desculpe. Exato. Né? Isso não devia ser objeto de Então, assim, avaliação. Eu acho que, se você quiser rapidinho só complementar sobre essa questão do concurso unificado, se você tem mais algum ponto para trazer a respeito disso, e a gente vai encaminhando o Vou tentar ser bem rapidinho, então. Nesse ponto também, eu acho que eu tenho uma visão assim, bastante distoante da maioria da academia brasileira que aprovou, bateu palma, etc. e tal, né? Eu acho incongruente ter acabado de aprovar uma legislação nova para concurso público, né, que foi trabalhada durante muitos anos pela equipe de gestão do governo anterior, tá certo? Que permite vários tipos de prova, que permite, né, entrevista, permite várias coisas inovadoras, e aprova essa lei, mas faz um concurso na moda antiga. Né? Qual é a novidade? A novidade é que vai ser feita em 200 cidades. Gente, a internet existe para quê? Hoje é possível você fazer prova no maior controle, na maior segurança, nas 5.000 cidades e 500 municípios brasileiros. Não precisa ser em 200, tá certo? Faz prova online, faz outras coisas e tal, né? Agora, então, eu acho que o concurso assim, foi uma grande... foi muito badalado, muito propagandeado, etc., mas, do meu ponto de vista, não mexe com o ponto principal, que é ver quais são as aptidões daquelas pessoas para abraçar mesmo o interesse público. Né? Isso já existem pesquisas e mais pesquisas do Public Service Motivation que provam que quem, né, tem vocação, quem tem interesse em trabalhar pelo interesse público, né, produz muito melhores resultados do que simplesmente quem sabe fazer uma prova. Né? E isso... sei lá, já está sendo feito, a Prefeitura de São Paulo já está fazendo, o Estado já está fazendo para professores, né? Então, faz vídeos, tem outras maneiras de fazer para milhares de candidatos, milhões de candidatos, sei lá eu quantos milhares tinha para os 15.000 cargos de professor do governo do Estado, né? E a Prefeitura também fez um concurso imenso, né? Com vídeos, né? A pessoa tem estúdio à disposição. Ajuda, né? Então, eu acho que, assim... minimamente já é uma maneira de ver competências e não só conhecimento, né? Competências que é algo fundamental para trabalhar no setor público. Então, assim, a minha visão do concurso é que ele foi muito propagandeado, na verdade aprovou muito mais homens do que mulheres, é coisa que pouca gente fala, né? Mas tem aí um desvio também, e, enfim, e acho que não, em termos de do que a gente precisa avançar em termos de seleção de pessoas para o setor público, não valeu, não. Não atingiu. Não. Eu acho que tem uma maturidade também que a gente precisa alcançar nesse ponto. Você falou da motivação, brilho nos olhos para mim como gestor e a experiência que eu tive de liderar a equipe é algo que absolutamente faz toda a diferença, assim. A técnica você até adquire, a vontade de fazer, o desejo de fazer, a disposição, é algo que faz muita diferença. Né? Então, e tem muita gente vocacionada, claro que tem, não é? Quando claro. A gente está dentro, a gente vê. Tem muita gente. Agora, por que não ter todos assim? Exato. Né? Por um concurso, uma seleção que leve isso em conta. É isso. Regina, muito obrigado pela sua participação. É um tema que a gente adora, então a gente poderia passar a tarde inteira aqui falando facilmente. Muitos temas para abordar, causando, podemos causar também. Mas foi um ótimo papo, eu te agradeço muito por a gente conversar e agradeço a todos que nos acompanharam aqui. A gente tem esse tema de modernização do Estado como algo importante para o milênio, então a gente sempre vai estar produzindo conteúdos nesse sentido e trazendo para vocês aqui com pessoas da mais alta qualificação, como a professora Regina. Obrigado.
Eu que agradeço muito, fico muito feliz com essa conversa nossa aqui. Obrigado. Obrigada.